trabalho é apresentado por Alice, Fernanda, Gabriele, Nicolas e Vitor. Para introduzir o tema do trabalho, vamos falar sobre os conceitos básicos da geometria. Começando com o ponto sempre começa com alguma letra maiúscula. Tratou em letra maiúscula, você está falando do ponto, e ele serve apenas para localização, ele não tem dimensão e nem tamanho. Temos também a reta. A reta é unidimensional, ela só tem dimensão do comprimento, ela não tem largura, não tem espessura, ela sempre será representada em uma letra minúscula. Ela pode aparecer inclinada verticalmente ou horizontalmente. E temos a semirreta, que diferente da reta, a semirreta tem a limitação no começo ou fim, independente da direção dela. Ela começa em um ponto, passa por outro e termina infinita, sendo limitada no seu começo ou fim. Já o segmento de reta é quando você consegue medir dois pontos na reta, determinando seu começo e fim da medida. E temos o plano, que é uma superfície plana bidimensional. Ele tem comprimento e largura, mas é infinito, e pode ser chamado de alfa, beta, gama. Continuando com os conceitos da geometria plana, vamos ver postulados sobre ponto e reta. O que precisamos saber sobre esses postulados? Uma reta qualquer, cuja nomenclatura é uma letra minúscula, existem infinitos pontos, tanto nela como fora dela. E para construir uma reta, é preciso dois pontos distintos. Pegamos um ponto A e um ponto B, e por esses dois pontos passa uma única reta. Se eu tiver apenas um ponto ou dois pontos coincidentes, exatamente iguais, eu coloco o ponto A e o ponto B no mesmo lugar. E por um ponto apenas, passam infinitas retas. Agora vamos para os postulados entre reta e plano. Por três pontos distintos e não colineares, passa um único plano. Por três pontos colineares na mesma reta, passam infinitos planos. Então, para que seja um plano único, é preciso três pontos que sejam distintos e não colineares, porque se eles forem apenas distintos e colineares, também determinam uma reta, mas que passam infinitos planos nela. Mas uma informação em relação ao plano é que ele é infinito. Conseguimos dimensioná-lo por comprimento e largura, mas ele é ilimitado. E da mesma forma que um ponto divide uma reta em duas semirretas, uma reta divide um plano em dois semiplanos. Agora vamos falar sobre as posições relativas entre retas e planos. De que forma essas retas podem se posicionar? A primeira posição é concorrente. Duas retas concorrentes sempre serão coplanares, e estarão em um plano. A interseção entre essas duas retas sempre será um ponto. R interseção com S igual ao ponto A. Retas paralelas. É necessário que a interseção entre as retas seja vazia, porém para serem suficientes, além da interseção ser vazia, elas têm que ser coplanares. Isso acontece com duas paralelas distintas. Se elas forem coplanares e estiverem no mesmo plano e a interseção não for vazia, elas serão paralelas coincidentes. Então eu posso ter uma reta T paralela à reta S e ela pode estar exatamente em cima da reta S. Retas reversas não se tocam e não são coplanares, ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Vamos pegar um plano beta e uma reta R, que está inteiramente contida no plano. Agora eu vou pegar uma reta que nós chamaremos de secante ao plano. Uma reta que toca o plano A, continua descendo e toca do outro lado. Apenas um ponto dela pertence ao plano. Retas perpendiculares. São retas que formam um ângulo de 90 graus. Duas retas perpendiculares são concorrentes, ou seja, duas retas coplanares perpendiculares. E nós temos também duas retas perpendiculares que não são coplanares, quando as duas retas não estão no plano. Retas ortogonais. São retas que também formam um ângulo de 90 graus, mas as retas perpendiculares têm uma interseção não vazia, já as ortogonais vazias. E duas retas ortogonais são reversas, porque nunca estarão no mesmo plano. Geometria plana. Determinação de um plano. Bom, a determinação de um plano se baseia em alguns princípios, sendo o primeiro deles a existência de três pontos distintos e não colineares. O segundo deles se chama a retas concorrentes, retas que se cruzam em certo ponto, como por exemplo nas retas R e S, em que o ponto P é um ponto de interseção entre as duas retas, tornando assim um plano de retas concorrentes, definindo um plano. Um outro exemplo para a definição de planos são as retas paralelas.
pois no espaço entre as duas retas paralelas se pressupõe a existência de um plano. Um outro exemplo de plano é a combinação entre um ponto e uma reta, formando um plano. Em resumo, as principais formas de determinação de um plano são as de 3 pontos não colineares e distintos, retas concorrentes com um ponto de interseção, retas paralelas distintas e as retas e os pontos. Com isso, pode-se surgir a seguinte dúvida: como ter certeza de que uma reta está contida em um plano? Bom, basicamente, para a determinação de que se uma reta está ou não contida em um plano, é a inferência de 2 ou mais pontos dessa reta dentro deste plano. Em caso negativo, a reta não está contida no plano, seja ele qual plano for. No caso de retas que furam um plano, ou seja, atravessam, passam de fora para dentro e de dentro para fora, pode-se dizer que essa reta não está contida no plano, pois apenas um ponto desta reta está dentro do plano, sendo os restantes pontos contidos fora deste plano. Ou seja, a parte da reta que está dentro deste plano é concorrente do próprio plano. Posições relativas entre planos. Um exemplo são os planos coincidentes, em que um plano está sobreposto ao outro, em mesma posição, mas sendo outro plano distinto. O exemplo de plano seguinte são os concorrentes ou secantes. Neste caso, os planos são concorrentes não apenas formando um ponto, mas sim uma reta inteira. Ou seja, as retas estão contidas nos dois planos. E o último caso é o caso dos planos paralelos. São planos distintos, mas alinhados entre si, como tendo, por exemplo, o plano de um chão e um forro de teto de um certo cômodo, de alguma casa ou sala. Ou seja, qualquer reta contida em um desses planos é estritamente específico de cada plano. Existe também o caso dos planos perpendiculares, em que são planos concorrentes formando um ângulo de 90 graus, sendo a interseção entre esses dois planos formando uma reta, tendo um parêntese em que a reta só é perpendicular ao plano quando ela é perpendicular a pelo menos duas retas desse plano. Retomando sobre postulados, sobre pontos e retas e postulados sobre plano e espaço. Primeiramente, os postulados sobre pontos e retas. Temos várias soluções. Primeiro, a reta é infinita e contém infinitos pontos. Ou seja, temos uma reta infinita que tem vários pontos, infinitos pontos, como dentro e fora da reta. Segundo, um ponto refere a infinitas retas. Se temos uma linha reta e um ponto A, no qual passam várias linhas que cruzam nesse ponto, é isso que é um ponto que refere a infinitas retas. 3. Por dois pontos distintos passam por única reta. O motivo da determinação da palavra é que se esses dois pontos distintos, além de determinar uma reta, ou seja, nesse momento ela existe por dois pontos distintos e ela passa a ser única. A quarta, um ponto divide uma vela em duas semirretas.
eu tenho uma reta e eu determino um ponto B. Nesse momento, eu tenho duas semi-retas. Temos mais dois pontos, A e C. Ou seja, temos o ponto B no meio. Do lado, o A e do outro lado, o C. Esse B divide esse meio e transforma essas duas semi-retas. B para A é AB e B para C, BC. Temos a quinta solução. Por três pontos não colineares, faço um único plano. Pontos não colineares são pontos que não estão na mesma reta. Lembrando que por dois pontos distintos se forma uma reta. Sexto, o plano é infinito. Retas e pontos. Obviamente, temos um plano infinito, mas também infinitas retas e pontos como fora e dentro. Sétimo, por uma reta passam infinitos planos. Temos uma reta, no qual passam vários planos, desde que seja pela mesma reta. A 8. Uma reta divide o plano em dois semiplanos. O nono. Um plano divide o espaço em dois semi-espaços. E embaixo também temos outro espaço, assim dividido em dois semi-espaços. Agora, nós vamos resolver uma questão sobre retas e planos. Observe a figura ao lado, que é a representação geométrica de uma cadeira apoiada sobre uma superfície plana no solo, usando elementos dessa figura nos exemplos de A. Dois planos paralelos distintos. Um exemplo de dois planos paralelos distintos pode ser encontrado observando o solo, que é um plano paralelo ao plano de assento. São eles CDE e GHI, plano ABC e EFG. B. Dois planos secantes e sua interseção. Para esse quesito, a gente pode citar dois planos possíveis, ABC e CDE, que possuem interseção em CD. E os planos detalhados são, respectivamente, o plano de encosto e o plano de assento. E tem também o plano CDE e o plano EFG, que possuem interseção em EF. C. Duas retas paralelas distintas. As duas retas paralelas distintas são AB e CD, e EG e FJ. D. Duas retas concorrentes e o plano por elas determinado. As duas retas concorrentes são AB e BC, cujo plano determinado por elas é ABC, que indica o plano de encosto, e EF e CF, que indicam o plano determinado composto pelas retas CD e E, que é o plano de assento. É uma reta secante a um plano e o traço da reta no plano. A gente pode citar como uma reta secante ao plano CDE os pontos AD, e se trata do ponto D. F. Uma reta paralela a um plano. A reta paralela está nos pontos AB e ED e eles indicam, respectivamente, os planos CDE e GHI. E esse foi o nosso trabalho de matemática sobre a posição relativa de retas e planos.